Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Chicão e eu quero compartilhar mais uma vez com você uma porção da Palavra de Deus e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração como tem ministrado ao meu neste tempo. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que para muitas pessoas causa um certo temor, causa um certo susto talvez. Hoje eu quero conversar com você sobre a morte. É isso mesmo, eu quero conversar com você hoje sobre a morte. E eu quero ler um texto que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 21. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipos, diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero pensar com você sobre o seguinte: o prazer da morte para o discípulo de Jesus, o prazer da morte para o cristão. Nós aprendemos na escola o seguinte, que o curso natural da vida é o seguinte: o homem nasce, cresce, envelhece e morre. Segundo a Bíblia, o homem foi criado com o propósito de glorificar. Foi criado para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. E nós precisamos compreender que a glória de Deus sempre será o fim último da existência humana. O nosso viver será em vão. Preste atenção nisso. O nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo. O nosso corpo, ele é a habitação de Deus. Ele pertence a Cristo e ele deve glorificar a Cristo. Não basta nós vivermos bem, não basta você viver bem. É preciso morrer bem. Exatamente. E não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Não pode nunca e nunca acontecerá de uma pessoa que vive como um ímpio ter a morte de um justo. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou a Cristo na sua vida. Eu quero citar algumas frases relacionadas alguns servos de Cristo que já morreram, e eu quero citar aqui o pastor Miguel Gonçalves Torres. Ele foi um pastor presbiteriano que viveu no século XIX, e ele disse, na hora da sua partida: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. O doutor Martin Lloyd Jones, que vez por outra eu cito nas nossas reflexões, foi um ilustre pregador do país de Gales. Ele é considerado por muitas pessoas o pastor mais influente do século XX. E quando ele estava perto da morte, ele disse à sua família: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória, ou seja, me deixem partir. O pastor Mauro Israel, então pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo, salvo engano, ele foi vitimado por um câncer no dia 2 de abril de 2002. E ele disse o seguinte: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu morrer, eu verei a glória de Deus. Eu não ouvi e não vi o pastor Mauro Israel dizendo isso, mas eu ouvi esta mesma frase da boca do pastor Xavier, que era então pastor da Igreja Batista Memorial na Tijuca. Na época que o Xavier
foi tomado também por um câncer, eu ouvi ele dizendo isso, não é? Que se fosse curado, nós veríamos a glória de Deus, mas que se ele morresse, ele é quem veria, contemplaria a glória de Deus. O homem, o ser humano, ele precisa estar pronto para morrer. E somente, guarde isso, somente quando o homem está pronto para morrer, é que ele consegue ter uma vida de plena paz. Para aquelas pessoas que não creem em Deus, a vida sobre essa terra é tudo que elas têm, elas não têm mais nada, é tudo que existe para elas. Então é muito natural que essas pessoas lutem de forma desesperada, né, pelos valores deste mundo. E aqui nós podemos citar o dinheiro, a popularidade, o poder, o prazer, o prestígio, e poderíamos estender essa lista a tantas outras coisas. Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele está em busca de sentido para a sua vida. O homem sem Cristo está em busca de sentido para a sua vida. Muitas pessoas tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, outros tentam encontrar o sentido da vida no prazer, no sucesso, outros pensam que vão encontrar o sentido da vida no dia que forem poderosos, que tiverem algum tipo de poder. Eu diria que fazer isso é como você buscar água em fonte seca. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. As coisas temporais, as coisas terrenas, elas não podem trazer satisfação total ao homem. Elas não podem satisfazer o ser humano por completo. É por isso que o homem nunca está satisfeito com nada. Para o apóstolo Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim e a inspiração e, por último, a recompensa da sua vida. A vida de verdade, nós só encontramos ela em Jesus Cristo. Por nós termos vida em Cristo, nós enxergamos a morte de forma totalmente diferente. A morte para o crente em Jesus Cristo, ela é lucro. Parece loucura, não parece? Mas é verdade. A morte para aqueles que estão em Cristo é lucro, ou seja, ela é ganho, ela é benefício, ela é vantagem. Por quê? Porque a morte para aqueles que estão em Cristo não é o final da linha. A morte para os que estão em Cristo não é a cessação da existência. Mas por que, afinal de contas, que a morte é lucro? A morte é lucro porque a morte para os discípulos de Jesus, ela dará o descanso das fadigas. Apocalipse 14:13, a partir de agora eu citarei vários textos bíblicos. Apocalipse 14:13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A vida ela está cheia, ela está crivada de muito sofrimento. Enquanto nós estivermos por aqui, haverá choro, haverá dor. Enquanto nós estivermos por aqui, nós iremos atravessar vales sombrios, faremos trabalhos extenuantes. A morte, ela é o descanso de todas as fadigas. E ainda, a morte é lucro, por quê? Porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Hebreus 12:23 diz assim: Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A morte para o cristão, a morte para o discípulo de Jesus, eu prefiro a palavra, a colocação discípulo de Jesus, ela não é decadência, mas ela é aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Por que a morte é lucro? A morte é lucro
porque morrer é ir para o seio de Abraão. Lucas 16, 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando um cristão morre, quando um discípulo de Jesus morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, ou seja, que deu o espírito àquele corpo que agora estava morto e voltou ao pó. Morrer para o discípulo de Jesus é voltar para a casa do Pai, é ir para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus disse àquele ladrão arrependido lá na cruz, em Lucas 23:43, assim, olha, Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas por que a morte para o discípulo de Jesus é lucro? Porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. A morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Salmo 116, verso 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque Cristo, queridos, Cristo venceu a morte, tirou o seu aguilhão e Cristo triunfou sobre a morte. A morte não mais nos separa de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 38, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do futuro, nem os poderes, nada pode nos separar de Deus, do amor de Deus. A morte dos santos, ela é preciosa para Deus. Por quê? Por ela entramos no gozo do Senhor. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! Coisa linda, coisa maravilhosa. A morte dos santos é preciosa para Deus, porque por ela nós entraremos para viver a eternidade na presença de Deus, desfrutando totalmente do gozo da presença do nosso Senhor. Morte não me mete medo. A morte não pode meter medo em você. Por quê? Porque nós não morremos. Nós mudamos de endereço, querido. Nós mudamos de endereço. Nós deixamos este mundo onde nós passamos por aflição e nós entramos na casa do Pai. E a Bíblia diz que lá o Deus, o nosso Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte, ela é apenas uma viagem rumo à eternidade. Paulo diz que morrer é partir. Não para estar no purgatório, não. Muito menos no túmulo, ou em sucessivas reencarnações. Mas morrer é partir para estar com Cristo eternamente. Morrer é deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. Conforme Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, onde ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pode glorificar a Deus, porque é exatamente isso que a morte representa para a vida de um discípulo de Jesus. Nós deixamos o corpo para habitarmos eternamente com o nosso Senhor. A morte, ela é uma partida para estar com Cristo, para nós termos íntima, perfeita e eterna comunhão com Deus. Oh, coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus. O céu é melhor. A glorificação é melhor. Estar com Cristo é melhor. Ver Jesus glorificado e desfrutar a sua companhia eternamente é melhor. Estar na casa do Pai, onde não há mais dor,
onde não tem lágrima, onde não tem luto, é melhor. Aí talvez você se pergunte, pastor, você quer morrer agora? Não, eu quero morrer quando eu cumprir tudo aquilo que Deus quer que eu cumpra neste tempo. Nós não viemos aqui a passeio. Nós temos uma mensagem, eu e você temos uma mensagem que precisa ser anunciada. Nós não somos um acidente do destino, nós não nascemos por acaso. Nós não precisamos temer a morte, mas também não precisamos desejar a morte antes do tempo. Nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor quer que cumpramos. Então, preste atenção, faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Façamos o que precisa ser feito para que Cristo seja glorificado através da nossa vida, para que Cristo seja glorificado através das nossas ações, das nossas palavras, para que Cristo, no dia que nós morrermos, seja glorificado no nosso corpo. Porque eu e você, nós existimos para a glória de Deus. Nós vamos glorificar a Deus na nossa vida. Iremos glorificar a Deus também na nossa morte. Deus te abençoe. Você não precisa ter medo da morte. Porque a morte para mim, a morte para você, a morte para nós, que somos discípulos de Jesus, é algo glorioso. É apenas uma passagem para a casa do Pai, onde viveremos eternamente junto dele. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor ministre profundamente ao seu coração através desta palavra. Palavra que não é minha, palavra que é do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.